Olá pessoal, no programa passado a gente falou então da primeira parte do método do Paulo Freire, de alfabetização. Hoje vamos dar continuidade, né? Antes disso, lembrando que no dia 26 de fevereiro, no último sábado de fevereiro, nós vamos fazer um sorteio, um brinde, né? Uma brincadeira. Nós vamos sortear esse livro do Paulo Freire chamado Conscientização. Então, escreva, curta, comente, porque aí a gente pega o seu nome e colocamos lá na urna para você ganhar um livro, dia 26 de fevereiro. É muito gostoso ganhar livros, né? Eu ainda gosto muito do livro físico, né? Para mim, a internet não substitui. Bom, no programa de hoje, então, a gente vai dar continuidade ao processo de alfabetização de adultos do Paulo Freire. Nós paramos no programa passado. Quem não assistiu, assista para poder entender este programa, o 2. Então, neste programa 2, a gente vai dar continuidade. Paramos lá, então, de que o professor, o coordenador do Círculo de Cultura, ele escolhe palavras geradoras, que haja uma facilidade gramatical e que haja um sentido existencial daquelas pessoas, ou seja, palavras que vêm encharcadas de vida, encharcadas de experiência. E aí, no nosso caso, né, utilizando inclusive a mesma palavra que foi utilizada por Paulo Freire na época, nós selecionamos a palavra tijolo, tá? Então, a palavra tijolo é a primeira que é colocada, então. Como é que se faz neste momento? O Círculo de Cultura, os alunos estão lá. Alunos não, né? Paulo Freire gosta de falar educandos. Os educandos estão lá e aí, então, o coordenador, ele vai projetar, não é? A palavra escrita tijolo mais o objeto. Ou seja, você vai ter o desenho do tijolo e a palavra tijolo, ok? E olhando então para a figura tijolo e a palavra tijolo, que os alunos ainda não reconhecem, começa-se o debate em torno das suas implicações. Ou seja, lembra que eu falei que o coordenador, ele escolhe palavras geradoras a partir da realidade das pessoas? Então, neste caso, se o professor coordenador escolheu a palavra tijolo, é porque essa palavra faz muito sentido para aquela comunidade. Então, a partir da palavra tijolo, que está desenhada, que está lá fotografada, e escrito na frente tijolo, a partir do tijolo vai se fazer novamente o debate. Vai se fazer novamente a leitura do mundo. Vocês lembram no programa 1, no comecinho, que eu li a seguinte frase: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Está aí. Uma frase carregada de muita verdade e que às vezes a gente lê no dia a dia, lê no carro, lê na internet, pessoas colocam porque acham bonito a frase e às vezes não sabem nem por que estão colocando. É exatamente isso, não é? Ao fazer o debate, não é, a partir do tijolo, da imagem do tijolo, o educando do Círculo de Cultura, ele não está conseguindo ler ainda a palavra tijolo, mas ele já lê o mundo, ele lê o mundo dele, ele lê o mundo do colega dele, ele lê o mundo cultural do bairro dele, da cidade dele. Portanto, está aí, para Paulo Freire, a leitura do mundo vem antes que a leitura da palavra. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Essa é a riqueza do processo de alfabetização de Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E aí, tem uma outra palavrinha muito importante que a gente deve guardar sempre quando se falar em processo de alfabetização: curiosidade. A gente só aprende o que a gente tem curiosidade em saber, tá? Então, o grande segredo é despertar a curiosidade nas pessoas. Veja, depois que você faz o Círculo de Cultura, que você faz o debate, que você traz uma imagem de algo que é cotidiano, a realidade das pessoas, elas passam a ter a curiosidade de saber como escreve aquela palavra.
Tá certo? Então a curiosidade é que vai motivar o processo de alfabetização em Paulo Freire, no método do Paulo Freire, tá? Bom, depois então que esse tema tijolo já viajou, já caminhou, já foi discutido ali, né? Já foi, vamos dizer, dito quase tudo que tinha que se dizer pelos educandos, e aí não importa se é 1, 2, 3 debates, isso não vem ao caso, né? Não significa hora-aula, pode ser 2 horas-aulas, 3 horas-aulas, enfim, não é? O importante é dissecar o debate em torno dessa palavra geradora chamada tijolo, que nós escolhemos aqui como exemplo. Essa dissecação desse tema, ligado à realidade da pessoa, Paulo Freire chama de descodificação. Tá? Então ocorreu uma descodificação da palavra tijolo, ou seja, ela foi compreendida como algo comum na nossa realidade, né? Na realidade dos alfabetizados. Aí, em um outro quadro, em um outro cartaz, em uma outra tela, o professor, né, o coordenador, o educador, ele vai colocar a palavra tijolo, mas agora sem o objeto, só escrito tijolo, não tem mais o desenho do tijolo, tá? E aí, num outro cartaz, numa outra tela, ele vai colocar a mesma palavra, tijolo, só que separado em sílabas. Tijolo. Ok? Tijolo. Uma outra tela, a palavra tijolo, separada em sílabas. Não é? Então, veja só. Aí o aluno começa, então, a perceber que eles chamam de pedaços da palavra, né? A gente chama de sílabas, mas é comum o educando, né, chamar isso de pedacinho da palavra, né? Que para nós é sílaba. Então, a tijolo, no caso, tem o quê? 3 pedacinhos, 3 sílabas, né? E aí vai se perceber, então, porque numa próxima tela agora, o professor vai colocar as famílias fonêmicas da palavra tijolo. Então ele vai colocar lá ta, te, ti, to, tu, já, ge, ji, jó, ju e lá, le, li, ló, lu. Ponto. Parou-se aí. Tá? Então chegamos até aqui na apresentação para os alunos, para os educandos, das famílias fonêmicas da palavra tijolo. Palavra geradora, encharcada de realidade e de vida daquelas pessoas que estão se alfabetizando. Beleza, pessoal? Na próxima semana a gente dá continuidade, então, na explicação do método de alfabetização de Paulo Freire. Até lá!